Bem-vindos a mais uma jornada pela história. Hoje falaremos sobre a vida fascinante de um dos últimos grandes vikings, Harald Hardrada, de suas origens humildes na Noruega até suas aventuras pelo Império Bizantino e suas ambições na Inglaterra. Harald viveu uma vida que facilmente poderia virar uma ótima série. E com esse vídeo espero que vocês possam entender um pouco do porquê eu acho isso. Então junte-se a mim nessa jornada pela história de Harald Hardrada. Harald Hardrada nasceu no ano de 1015, ou possivelmente em 1016, em Ringerike, na Noruega. Filho de Asta e Sigurd, que era um pequeno rei da região, por parte de sua mãe Asta, Harald era o mais novo dos três meio-irmãos do rei Olaf II da Noruega, conhecido posteriormente como Santo Olaf. Enquanto seus irmãos mais velhos eram realistas e focados na manutenção das propriedades familiares, Harald se destacava por sua ambição e rebeldia, admirando profundamente seu irmão Olaf como modelo a ser seguido. Em uma das mais famosas compilações das sagas reais nórdicas, escrita por Snorri Sturluson, afirma-se que Sigurd, pai de Harald, era bisneto do rei Harald Fairhair, na linhagem masculina. No entanto, a maioria dos estudiosos modernos considera essa genealogia como uma invenção conveniente, criada séculos após a vida de Harald Hardrada, e não como uma representação precisa da realidade histórica. Na época de Harald Hardrada, essa suposta descendência não trouxe legitimidade significativa à sua reivindicação ao trono norueguês. A trajetória de Harald começou a tomar forma significativa após a revolta de 1028, que forçou seu irmão Olaf ao exílio. Harald, reconhecendo a oportunidade, reuniu 600 homens das Terras Altas para apoiar Olaf em seu retorno à Noruega. Em 1030, juntos, lutaram na Batalha de Stiklestad, uma tentativa frustrada de restaurar Olaf ao trono usurpado pelo rei dinamarquês Knut o Grande, que havia unificado a Dinamarca, Inglaterra e a Noruega sobre seu império do Mar do Norte. A batalha resultou na morte de Olaf e em graves ferimentos para Harald, mas também destacou suas habilidades militares. Após a derrota, Harald fugiu para uma fazenda remota no leste da Noruega e, após curar seus ferimentos, seguiu para a Suécia. Em 1031, chegou a Kievan Rus, atualmente na Rússia, onde foi acolhido pelo Grão-Príncipe Yaroslav, o Sábio. Yaroslav, reconhecendo o potencial militar de Harald, fez dele capitão de suas forças. Durante a estadia em Kiev, Harald participou das campanhas militares, incluindo uma contra os poloneses e possíveis confrontos contra os Shudes na Estônia, os bizantinos e os pechenegues. Em 1033 ou 1034, Harald se dirigiu para Miklagard, mais conhecida como Constantinopla, e se juntou à Guarda Vareg, uma unidade de elite do Império Bizantino constituída de guerreiros nórdicos. Embora o Flatey Yarbock afirme que Harald tentou manter sua identidade real em segredo, a maioria das fontes confirma que sua reputação era bastante conhecida. Durante seu tempo na Guarda Vareg, Harald lutou várias campanhas, incluindo uma contra piratas árabes no Mar Mediterrâneo. Posteriormente, participou em campanhas ainda mais ao leste, na Ásia Menor e na Mesopotâmia, onde seu Skald afirma que ele participou da captura de 80 fortalezas árabes. Harald também é relatado como tendo ido a Jerusalém. A cronologia dessa viagem é debatida, com alguns historiadores sugerindo que ele pode ter estado lá após um tratado de paz em 1036, firmado pelo Império Bizantino e o Califado Fatimida, onde lutou em batalhas na região, protegendo peregrinos cristãos a caminho de Jerusalém. Durante a campanha da Sicília, em 1038, Harald lutou ao lado de mercenários normandos, sob o comando do general bizantino George Maniakes, para reconquistar a ilha dos sarracenos muçulmanos, que haviam criado o Emirado da Sicília. Durante as batalhas na Sicília, Harald e os normandos enfrentaram a feroz resistência dos muçulmanos, que haviam se estabelecido fortemente na ilha. Em particular, a cidade de Palermo, que era um importante centro muçulmano e ofereceu uma resistência considerável. A campanha incluiu ataques a fortalezas e cidades fortificadas. A batalha foi marcada por intensos combates, com Harald se destacando pela sua habilidade tática e coragem. Após a subsequente consolidação da posse bizantina sobre a parte ocidental da Sicília, Harald Hardrada e os normandos continuaram a lutar contra as forças muçulmanas em outras partes da ilha. A campanha da Sicília não apenas aumentou o prestígio de Harald, mas também reforçou sua reputação como um líder militar formidável. Em 1041, Harald liderou a Guarda Vareg em batalhas no sul da Itália, enfrentando uma revolta lombardo-normanda que ameaçava a autoridade bizantina na região.
Os bizantinos inicialmente estavam com a vantagem, porém os normandos os derrotaram nas batalhas de Olivento em março e de Montemaggiore em maio. Harold, junto com a guarda Vareg, foram chamados de volta a Constantinopla e enviados para a Bulgária, onde havia estourado uma revolta, e lutando no exército do imperador na Batalha de Ostrovo, onde foram uma peça importante na vitória bizantina e na derrota dos rebeldes. Harold alcançou patentes importantes na guarda Vareg, mas seu favor na corte declinou com a morte do imperador Miguel IV. Após isso, Harold foi preso sob acusações controversas, mas acabou sendo solto e participando na revolta que depois o imperador Miguel V. Com a imperatriz Zoe ascendendo ao trono, Harold pediu permissão para partir, mas teve seu pedido recusado pela imperatriz. Ele então foge escapando por pouco pelo Bósforo, junto com alguns seguidores leais, e retornando à Rus de Kiev no final de 1042, para onde havia enviado boa parte de sua riqueza previamente, e casou-se com Elizabeth, filha de Yaroslav o Sábio. Em 1045, Harold iniciou sua jornada de volta à Noruega para reivindicar o trono, partindo de Novgorod e navegando por diversas rotas até chegar na Suécia, onde se aliou ao rei local, Eno Jacob, e a Sven Stridsson, que era pretendente ao trono dinamarquês. No final de 1045, Harold retornou à Noruega com uma grande frota e um número de seguidores que incluía homens de suas campanhas anteriores e novos aliados. Seu principal rival na Noruega era seu sobrinho Magnus o Bom, filho legítimo de Olaf II, que havia sido proclamado rei da Noruega em 1035, após a morte de Canuto o Grande, e rei da Dinamarca em 1042, após a morte do filho de Canuto. Harold, determinado a reivindicar o trono para si, iniciou um período de negociações e campanhas militares, e, em 1046, ele e Magnus chegaram a um acordo de paz. Segundo o acordo, Magnus e Harold governariam conjuntamente a Noruega, com Magnus mantendo a precedência, e Harold dividindo parte de sua riqueza com Magnus. No entanto, o acordo permitia que Harold tivesse um controle significativo sobre metade norte do reino, com a posse de importantes territórios e recursos. O acordo não durou muito, e em 1047, Magnus morreu inesperadamente durante uma viagem à Dinamarca, deixando Harold como o único rei da Noruega. Harold imediatamente se posicionou para consolidar seu controle total sobre o reino. Sua política de centralização de poder e reforma administrativa visava fortalecer a autoridade real e garantir a lealdade dos nobres locais. Durante seu reinado, consolidou ainda mais seu controle sobre a Noruega e garantiu uma posição dominante na Escandinávia. Harold também buscou expandir suas posses para a Dinamarca, reivindicando o trono dinamarquês em uma série de campanhas militares e negociações diplomáticas, agora contra o seu antigo aliado Sven, que havia assumido o trono dinamarquês após a morte de Magnus. No entanto, seu esforço para conquistar a Dinamarca encontrou resistência significativa, e a luta pelo controle da Dinamarca foi uma das principais fontes de conflito durante seu reinado. Sua ambição e habilidade militar lhe permitiram obter e manter o controle sobre a Noruega por um período significativo, mas sua tentativa de reivindicar a Dinamarca e suas campanhas militares contínuas criaram um ambiente instável e turbulento. Embora tenha saído vitorioso em muitas batalhas, Harold não conseguia ter sucesso na conquista da Dinamarca. Ele então, aceitando que não seria bem sucedido em sua campanha contra a Dinamarca, decide mudar o foco para a Inglaterra, após a morte de Eduardo o Confessor. Em 1066, Harold Hardrada lançou uma invasão na Inglaterra, aproveitando-se da crise sucessória gerada pela morte do rei Eduardo. Eduardo não havia deixado o herdeiro claro, o que resultou em uma disputa acirrada pelo trono inglês. O principal candidato ao trono era Harold Godwinson, que foi coroado rei logo após a morte de Eduardo. Hardrada usou como justificativa a reivindicação baseada em um acordo de 1038 entre Magnus e Hardknut, que morreu sem filhos em 1042. E após a morte de Magnus, Harold assumiu para si a reivindicação. Ele reuniu uma frota considerável e obteve apoio de aliados como Malcolm III da Escócia e o irmão exilado do rei inglês, Tosti Godwinson. Com uma força de cerca de 300 navios e por volta de 10 mil homens, Harold desembarcou na costa norte da Inglaterra, na região de York, em setembro de 1066. A invasão ocorreu em um momento de vulnerabilidade para a Inglaterra, pois Harold Godwinson
estavam lutando contra uma invasão simultânea dos normandos sob o comando de Guilherme o Conquistador na parte sul do país. A primeira grande batalha da invasão de Harald Hardrada foi a Batalha de Fulford Gate, em 20 de setembro de 1066. As forças norueguesas enfrentaram os exércitos dos líderes locais, Morka e Edwin, que estavam defendendo York. A batalha foi uma vitória decisiva para Harold, que conseguiu capturar a cidade de York em 22 de setembro de 1066, consolidando o controle de Harold sobre a região. A captura de York e a subsequente conquista da região foi uma manobra significativa que deu a Harald Hardrada uma base sólida para seu avanço. No entanto, a vitória foi efêmera, já que Harold Godwinson rapidamente reagiu à ameaça. Em 25 de setembro de 1066, Godwinson reuniu suas tropas e marchou para o norte para confrontar os invasores. A batalha decisiva ocorreu em Stamford Bridge, em 25 de setembro de 1066. As forças de Godwinson, apesar de estarem cansadas e desgastadas após marchar rapidamente do sul da Inglaterra, enfrentaram os invasores noruegueses em uma batalha feroz. A luta foi marcada por combates intensos, e as sagas descrevem o heroísmo de Harald Hardrada, que lutou bravamente em batalha, mas acabou sendo mortalmente ferido. O exército norueguês foi derrotado pela força decisiva das tropas inglesas, e Harald Hardrada, assim como Thorfinn, foram mortos na batalha. A derrota em Stamford Bridge foi um golpe devastador para os planos de Harold e marcou o fim de sua ambição de conquistar o trono inglês. Com a morte de Hardrada, seu filho Magnus, que havia sido nomeado rei da Noruega antes mesmo da invasão e que atuava como regente, o sucede como rei Magnus II, e seu outro filho Olaf, que estava junto de Hardrada na invasão, mas que havia sobrevivido, retorna à Noruega com o que sobrou das forças norueguesas e assume o trono junto de Magnus, como Olaf III. A vitória de Harold Godwinson em Stamford Bridge foi crucial, mas seu triunfo foi de curta duração. Apenas 3 semanas depois, as forças de Guilherme o Conquistador desembarcaram na Inglaterra e venceram Harold Godwinson na Batalha de Hastings, em 14 de outubro de 1066, marcando uma mudança significativa na trajetória histórica inglesa. A derrota de Harald Hardrada, embora tenha sido o fim de suas ambições, deixou um legado duradouro como o último grande esforço viking para conquistar as terras inglesas, e por também ser considerado o fim da era viking e a ascensão do domínio normando na Inglaterra medieval. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem dar uma força se inscrevendo, curtindo e comentando, eu agradeço muito. Alguns eventos no vídeo foram mais breves, já que só a disputa pelo trono inglês em 1066 facilmente daria um vídeo próprio, assim como as batalhas de Stamford Bridge e Hastings. Então, caso queiram ver mais vídeos focados nos eventos e na batalha, me falem aí nos comentários. Também planejo fazer vídeos sobre outros personagens históricos famosos e eventos, então se inscreva no canal para continuar vendo mais vídeos. Bom, é isso aí, até uma próxima com mais uma jornada pela história.